Olá, olá, boa noite. Boa noite, meninas. Vamos chegando. Eu só fui lavar a minha mão, que estava suja de farinha. Ainda temos alguns minutinhos para as 8 horas, né? Faltam 4 minutinhos. Boa noite, Valéria. Tudo bem? Falem pra mim como é que tá o áudio. Vamos aproveitar que a gente ainda tá aqui um pouquinho, as pessoas vão fazer o nosso teste de áudio pra ver se tá tudo bem. Boa noite, Tereza. Boa noite, Rosângela, Elza, Sandra. Bem-vindas. Muito bem-vindas. As massas estão bem na frente dos nomes de vocês e aí tá bem fraquinho pra eu conseguir ler. Vamos ver quem entrou aqui. Boa noite. Boa noite, pasta de Vero. Boa noite, Keila. Boa noite, Ivete. Vamos chegando. Vão confirmando aí pra mim se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom, né? Vamos aguardar das nossas 8 horas. Enquanto isso... E aí, aonde vocês moram? Me contem, tá chovendo? Tá frio? Como é que tá? Aqui o tempo tá gelado. Hoje eu acho que não choveu, mas passou um tempo o dia inteiro com cara como se estivesse chovendo. Oi, boa noite, mamãe Zezé. Boa noite, Marisa. Isso aí. Boa noite, Marli. Vamos entrando. Em Brasília tá muita chuva, não tá fácil, né? Em BH, muita chuva. São Paulo também. Gente, eu moro aqui no Paraná, né? E aí pra Santa Catarina tem a serra, que eu não sei o nome lá. Mas já essa semana teve outro desmoronamento de terra, né? E esses dias teve um e infelizmente teve mortes, né? Porque o desmoronamento caiu em cima de alguns carros que estavam passando. E agora quarta-feira já teve outro, de tanta chuva que tá tendo. Vamos lá, o pessoal tá entrando. São Bernardo do Campo também tá chovendo muito. Eu falei com a Adri ela é uma aluna, eu acho que ela é de São Paulo. E ela falou que já fazia dias que não parava de chover, eu perguntei se ela queria que eu mandasse um barquinho pra ela. Boa noite, Minas, tá chovendo bastante. A Renata já chegou aí dando oi pra vocês. Boa noite, Estela. Isso aí, vamos entrando. Ainda não são 8 horas, tá? Eu entrei um pouquinho adiantado, pelo menos nos meus relógios faltam 1 minuto, pra gente poder fazer o nosso ajuste de áudio, de vídeo e tudo mais. E conversar sobre a chuva, né? Pra saber como anda a chuva por aí. Boa noite, Carol. Boa noite, Lisa. A Lia. Elisângela. Boa noite, Fátima. Bem-vinda. Gente, quem já entrou, deixa eu falar o seguinte. Peguem papel e caneta, tá bom? Peguem papel e caneta para que vocês possam anotar. E no decorrer dos próximos dias, eu recomendo que vocês venham sempre com um caderno e uma caneta. Porque a gente vai acabar falando muito sobre nomes, medidas, proporções, e várias outras coisas que às vezes é muita informação pra gente guardar na cabeça de uma única vez, tá bom? E aí, se vocês anotam, a Alexa falou que ela já tá ficando com bolor, já de tanto que tá chovendo. Boa noite, Cris, Marta,
Boa noite, Humberto, seja muito bem-vindo. Isso aí. Ah, outro recado importante. Podem compartilhar essa live, tá? Eu sei que vocês participam, às vezes, de grupos de faculdade, grupos de cursos técnicos, né? De gastronomia, grupos que gostam do assunto, então vocês também podem compartilhar a live com as pessoas também, né? Ou às vezes com pessoas da família, amigos que vocês sabem que gostam de cozinhar, que gostam de massa, que gostam de aprender. Com a vizinha, eu já tive alunas já que compartilhavam com as vizinhas. Então, podem compartilhar aí essa live de hoje. Várias pessoas entrando. Eu vou dar mais 1 minuto e aí a gente inicia valendo. Então, quem ainda não pegou papel e caneta já pode pegar pra gente poder começar a trabalhar. Porque, ó, a mesa aqui tá cheia, a gente tem muita coisa pra fazer hoje. Bom, deixa eu perguntar aqui pra vocês. Coloquem pra mim aqui nos comentários, por favor, quem que é a primeira vez que tá aqui. Tá? Coloquem aqui pra mim. Quem que é a primeira vez que tá chegando? Assim a gente já vai se conhecendo, eu já vou conhecendo vocês. Boa noite, Lu, bem-vinda. Jussara, bem-vinda, boa noite. A Lia, a primeira vez, muito bem-vinda, Lia. Ó, e tá entrando bastante gente, vamos... Então, a pergunta é, quem é a primeira vez que tá aqui? Vamos lá, Jussara, é a primeira vez... A Renata falou que é a primeira vez dela em 2023. É, gente, na verdade todo mundo... É a primeira live de 2023, né? Luciana, o Renato, muito bem-vindo. A Alessandra já tá criando mofo lá, né, Alessandra? A Alessandra também já é a primeira vez, a Juliane, a Rosângela. Gente, bastante gente nova. Então, sejam muito, muito bem-vindos mesmos, tá? Essa aqui é a cozinha da minha casa, então sintam-se como se fosse a cozinha da casa de vocês, fiquem à vontade. A nossa live fica normalmente sempre com o chat aberto, vocês podem perguntar e na medida do decorrer da live eu vou respondendo a pergunta de todos vocês, tá bom? Na medida que eu vou conseguindo. Lembrando que se acontecer de ficar alguma dúvida, alguma pergunta que eu não conseguir responder aqui, vocês têm toda a liberdade para me chamarem, tá? No direct do Instagram para fazer as perguntas lá e aí aos poucos eu vou respondendo todos vocês também, tá bom? Então deixa eu me apresentar, eu sou a Lisiane Bolognese, tá? E esse é o meu sobrenome mesmo, Bolognese, então sempre que vocês escutarem falar de Bolonha, de lasanha bolonhesa, né, de molho, já lembra lá de mim, tá? Lisiane Bolognese, é um prazer enorme receber todos vocês aqui. E é um prazer enorme receber também quem já são os meus alunos, quem já é de casa, quem já tá aqui há mais tempo para nossa primeira live de 2023, tá bom? Quero que vocês venham muito aquecidos, quero que vocês venham muito animados, com papel, com caneta, com direcionamento, com vontade de estudar, tá? De aprender muito e de criar um belo projeto aí pro nosso 2023 que tá só começando. Afinal, hoje ainda é dia... Que dia que é hoje? Me perdi... Deixa eu ver aqui, que dia hoje. Hoje ainda é dia 5, né? Ainda é dia 5, é o 5º dia do ano de 2023 e a gente já tá aqui reunido, tá bom? Então, bora lá? Vamos começar? Quem já me acompanha aqui há mais tempo sabe que o assunto aqui deslancha e a gente não se enrosca, né? Bom, eu vou desativar os comentários por alguns minutos para que vocês possam ver todas essas massas que estão aqui. Tá? E para que eu possa apresentar essas massas para vocês. Aí eu vou dar início, a gente vai conversar sobre farinha, a gente vai falar sobre essas massas, e aí eu ligo de volta os comentários e depois eu vou ensinar cada uma dessas dobras aqui para que vocês possam treinar e replicar em casa. Tudo bem? Então, eu vou primeiro fechar aqui um pouquinho para que a gente possa... A Lucy perguntou se vai ficar gravada. Renata, responde aí pra gente se vai ficar gravada. Pra quem é novo, eu quero apresentar. Atrás de mim, né, aqui do outro lado desta tela, mas lá em BH,
tem a Renata e o Caio que fazem, né, parte, que faz aí junto comigo a nossa equipe que atende a todos vocês, tá? Então, a nossa equipe é formada por mim, que estou aqui, que vocês veem sempre, pela Renata, que vocês conversam também, né, com frequência, vocês vão ter contato com ela tá sempre aqui nas lives também, e pelo Caio, que, né, que raramente dá ali o ar da graça, da beleza dele, mas ele tá junto e é responsável por muita coisa aqui também, tá bom? Em janeiro, fevereiro, março, eu acho que em março eles vão estar aqui, né? Na última jornada, a Renata veio aqui. A Renata não é uma pessoa da cozinha, ela não tem a prática, né, diária da cozinha. Mas ela esteve aqui em setembro e ela veio e participou de uma live ao vivo e fez massa pela primeira vez. Na próxima vinda deles, quem vai aparecer aqui pra vocês daí vai ser o Caio. Já tá avisado, tá? Ó, a Renata já respondeu ali, ó, pra vocês. Podem contar comigo. Isso aí. Então, eu vou tirar aqui agora a nossa conversa para vocês verem as massas e eu apresentá-las para vocês. Vamos lá. Pronto. Bem melhor para vocês verem. Eu vou levantar uma por cada vez, tá? Para vocês verem bem de perto da câmera. E aí, a gente vai depois falar sobre cada uma delas, tá? Esses aqui são os maloredos, tá? Os maloredos, eles também são conhecidos como nhoques, pequenos nhoques, tá? Só que ele não vai batata, tá? Então, todas essas massas que estão aqui nessa espianatóia, elas são feitas de semolina e água, tá? Então, esses aqui, começando, são os maloredos. Ó, eles são bem pequenininhos. Aí, aqui nós temos o Spitzlus. Aqui. Esses aqui são os Spitzlus, tá? Esses aqui são os cavateles. Esses são os cavateles, tá? Então, vocês podem ir anotando os nomes aí, que aí depois, conforme eu for falando sobre eles, vocês voltam lá e façam as anotações. Essas aqui são as loriguitas, tá? Opa. São as loriguitas. Vou levantar assim pra vocês verem. Ó. Tá? Esses aqui são os oriquetes. Olha. Os oriquetes. Tá? Esse aqui é o trofe, tá? Esse é o trofe. Esse aqui, pequenininho, parecendo uma moedinha, ele é o casatelli, tá? Então, eu já apresentei para vocês o cavatelli, que é esse daqui, cavatelli, ok? E esse aqui, que parece uma moedinha, é o casatelli. E esses aqui é o Sensione, tá? Ó, Sensione. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 massas diferentes, todas com a mesma receita, tá? Água e sêmola. E todas feitas à mão. Algumas a gente utiliza o acessório, né? Um acessório como a tabuinha ou a faca. E outras são feitas à mão,
tá bom? Agora que eu apresentei elas para vocês, eu vou ativar os comentários e vou tirar elas daqui pra gente poder até trabalhar. Antes da gente ir para a parte prática e efetivamente fazer uma massa, as massas, eu quero começar conversando com vocês. Eu sei que tem muita gente nova aqui e a gente vai fazer primeiro um alinhamento, tá? Um alinhamento sobre as farinhas, que é muito importante. Deixa eu só tirar elas daqui para eu ter espaço. Elas ainda não estão 100% secas, essas massas aqui, porque eu fiz elas hoje, tá? Então, elas ainda estão com um grau de umidade dentro delas. E a gente vai falar sobre isso também no decorrer da nossa live. A gente vai falar sobre como secar elas ou como congelar, o que é melhor, secar ou congelar. Vamos falar sobre o modo de preparo. Vamos tirar esse aqui. E eu gosto que fique tudo separadinho, para não misturar. Aqui. Quase que ficou pequena a minha bacia. Vou colocar aqui. Olha. Tá? Então, aqui estão todas elas. E todas elas vocês vão aprender a fazer hoje. Por isso que é legal que vocês estejam com caderno e caneta. Porque, num primeiro momento, vocês podem desenhar na mão, tá? Para que vocês se lembrem só depois. Bom, vamos lá. O que acontece? Primeira coisa que é importante a gente entender aqui é por que essas massas não vão ovo, tá? Que pode ser uma pergunta que vocês já estejam aí na cabeça de vocês. Então, a nossa é uma pergunta que pode, né, vir a acontecer, por que essa massa não vai ovo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender como que funciona um pouco o mapa da Itália, ok? Na Itália, a gente pode dividir ela culturalmente falando, em questões de massa e farinha, em dois grupos, em dois grandes grupos, tá? Que são o grupo do norte, onde as massas são a base de farinha 00, né? E ovos, completos ou só com gelo, tá? A Fátima gostou da minha gamela e eu tenho outra aqui. Essas gamelas eu ganhei da minha mãe. Porque a minha mãe me deu, porque ela viu que eu fiquei triste pelo seguinte: a minha avó paterna, ela morava aqui próximo, né, no estado do Paraná. Eu acho que é Agudos do Sul, é Paraná, Santa Catarina, não sei. Mas a minha avó paterna, ela sempre foi de ter muitas gamelas, assim. Ela era uma pessoa que tinha muita panela, muita xícara, muito prato, muita gamela, muito tudo. E eu, desde criança, sempre gostei. Aí, cheguei a morar com a minha avó em 6 meses. Só que a minha avó, por último, né, ela teve Alzheimer, mas a última vez que eu fui ver ela ainda não estava, e eu conversei e falei, ó, a única coisa, assim, que eu queria de lembrança da avó era uma gamela, né? E aí acabou que ela ficou muito mal, os filhos dela buscaram ela, levaram ela para o Mato Grosso, que foi onde eu nasci. E aí eles levaram tudo, absolutamente tudo, e não deu tempo nem da gente se despedir dela. E aí a mãe conseguiu achar um rapaz que fazia, que inclusive é o Jonathan, da Intaglio de Olive, que fez a minha espianatóia, que fez as gamelas. Ele começou fazendo as gamelas, né? Ele atendeu, o primeiro pedido foi da mãe, que ele fez essas gamelas, para ela me presentear. E aí, enfim, para mim é um tesouro, que eu quase não uso essas gamelas, né? Mas foi um presentaço que eu ganhei da minha mãe. Então, voltando lá. A Itália, a gente divide ela em dois grupos, norte e sul, tá? Isso falando em questão de farinha, gente. Não tô falando em questões geográficas, da parte de geografia, tá? A gente vai falar de farinha aí. Então, o norte da Itália
se trabalha muito, muito mesmo com farinha 00 e ovo. Quando a gente começa a vir para o sul, tá? Começa a se entrar, então, uma mescla da semolina, ok? E aí, ali no corpo, ao meio, acaba se tendo uma junção de farinha de trigo e semolina. E quando chega ao extremo sul, ali na região... Boa noite, Selma. Quando chega ali na região extremo sul da Sicília, da região da Sardenha, aí a gente tem as massas feitas 100% à base de semolina e água, tá? Qual que é a diferença entre a semolina e a farinha de trigo? Primeiro que elas possuem diferenças físicas que mudam a característica de uma para outra, tá? Então elas têm diferenças físicas e diferenças no paladar, diferenças também no ritmo de produção. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Primeiro passo. Primeiro passo não, né? A farinha, eu vou pegar um prato para eu não misturar isso aqui. Quando a gente fala da farinha de trigo, nós estamos falando de uma farinha extremamente... Cadê? Tá dando sombra. Aí eu peguei o prato branco ainda, né? Nós estamos falando de uma farinha extremamente compacta, fina, super, super fina, né? Se você faz assim com ela na mão, você fica com a mão suja, né? Porque é a espessura, ela lembra até como se fosse um talco de tão fininho. Já quando a gente fala da semolina, vou pegar aqui para vocês verem. A semolina, ela é areiosa, tá? Olhem como ela corre. Ela lembra a areia do mar, ó. A farinha de trigo não faz isso, tá bom? Então, se eu pegar aqui a minha mão e passar bem na semolina, por mais que ela fique alguma coisa marcada, mas ela não fica tão marcado, ela não fica tão presente quanto a farinha de trigo, tá? Ó, aqui vocês podem ver a diferença, farinha de trigo e semolina, tá bom? A farinha de trigo que eu tenho aqui é da marca Venturelli. E a semolina também é da marca Venturelli, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui do que acontece? A farinha de trigo, ela passa por muitos processos a mais no momento da moagem, até ela ser 100% moída e ficar 100% fina, tá? A semolina não, a semolina ela para algumas etapas antes do processo final e ela fica com essa característica granulosa, lembrando grãozinhos de areia. E aí tem uma coisa que, por isso que a gente tem que estudar, que é aí que a gente vai aprendendo, né, cada dia mais. Para mim, até um certo tempo atrás, semolina, e se vocês pesquisarem, se vocês observarem outros profissionais, eu acredito que ainda vão continuar respondendo isso, de que sêmola e semolina é a mesma coisa. No entanto, no final do ano eu fiz um estudo, né, em uma cooperativa de trigo que faz o processo. E aí eu fui entender que semolina e sêmola não é a mesma coisa, tá? Porque a semolina, ela é ainda mais fina, os grãos são mais finos. E a sêmola, ela é um pouco mais granulosa, né? Os grãos são um pouco maiores, tá? Eu fui entender isso depois de estudar sobre uma cooperativa que faz farinha de trigo, que tem um moinho. E aí eu fui entender, né, essa diferença. Então, dentro da família ali da sêmola, a semolina, ela é uma etapa a mais ainda, tá? Ela é um além, ela fica um pouquinho mais fina, tá? Mas muito mais grossa ainda que a farinha de trigo. Quando a gente fala em características físicas para dentro da nossa massa, tá? O que a gente tem que pensar? A farinha de trigo, nós trazemos junto com ela o ovo. O ovo, ele traz uma característica de massa al dente, né? O ovo, ele dá um ponto de uma massa al dente dentro da nossa massa quando nós damos farinha de trigo.
Com a semolina, a gente não precisa utilizar o ovo. Por quê? A própria farinha, né, a própria semolina, ela já possui essa característica própria de ser e te entregar no final uma massa al dente. Por isso que se vocês forem nos mercados e procurarem aqueles copinhos de massa pronta, não vou lembrar de nenhuma marca agora, mas eu já comprei para provar, já vem a massa e o molho cozido ali e fala que é só você esquentar no micro-ondas. Se você for olhar lá, em grande parte das massas, fala que ela contém só sêmola, né? Algumas ainda fazem a junção de sêmola e ovo, e aí elas são mais industrializadas, tá? Por isso, pode sim, tá? Não, vocês podem usar tanto a sêmola quanto a semolina. Eu só quis passar para vocês que existem ainda uma diferença, né, do tamanho da espessura do grão entre uma e outra, tá bom? Então, isso é ali o processo de moagem que acontece entre as farinhas. Quando nós fazemos massas à base de sêmola ou semolina e água, uma característica muito comum que existe entre todas essas massas aqui é que elas são massas curtas, tá? Massas curtas e massas grossas de massa, né? Como que eu posso dizer assim para vocês? Por exemplo, aqui, ó, o cavatelli. O cavatelli, ele tem uma porção de massa muito concentrada aqui nesse pedaço pequenininho. Então, por isso que a gente também não traz o ovo. Por quê? O ovo, ele vai te trazer rigidez na hora que você fizer a sua massa. E você não vai conseguir fazer aquelas dobras. Ou ter a elasticidade o suficiente, que depois vocês vão entender a hora que a gente fizer aqui. A massa com ovo não vai te entregar essa elasticidade o suficiente que você precisa para fazer aquelas dobras ali, tá? Então, por isso, por a massa com ovo não te trazer elasticidade o suficiente, pela massa com ovo ter um ponto al dente, você teria muito mais tempo de cozimento para esse tipo de massa, tá bem? Deixa eu tomar uma água. Tudo certo com vocês? Tá fazendo sentido? A Marlene perguntou assim, para quem tem restrições ao glúten. Marlene, hoje em dia, já tem algumas farinhas que são vendidas sem glúten, tá? E aí você pode usar esse tipo de farinha com água, tá? Para fazer esse tipo de dobra, esse tipo de massa, farinha e água, tudo bem? Só que, o que vai acontecer? Farinha sem glúten não tem o quê? O glúten. E qual a importância do glúten para a gente dentro da massa? O glúten, ele traz duas funções, elasticidade e plasticidade, tá? Então, a elasticidade, ela vai se esticar o quanto a gente quiser. Daqui a pouco a gente vai fazer aqui, vocês vão ver o quanto. Quando a gente pega uma massa feita de farinha e ovo e passa no cilindro, a gente consegue deixar ela bem longa e bem fininha, sem ela rasgar. Quando a gente faz esse tipo de massa aqui, a gente vai conseguir fazer ela bem comprida, sem que ela rasgue. Quando a gente usa uma farinha sem glúten, o que vai faltar? A elasticidade e a plasticidade. Elas são massas quebradiças. Elas são massas que não permitem vocês terem toda essa maleabilidade em trabalhar com as massas, porque elas são quebradiças. Então, vocês vão conseguir fazer algumas dobras dessas? Talvez sim, mas nem todas, tá? Por conta dela não ter essa elasticidade. Então, vale a pena testar? Vale a pena testar, tá? Farinha e água, paciência, e aí tentar, por exemplo, aqui, ó. Com certeza, o maloredo é uma dobra que dá para ser feita. Falando nisso, quarta-feira, anotem aí, na live de quarta-feira às 20 horas, a gente vai ter uma live Janta Comigo, e a massa que eu vou fazer vai ser uma massa sem glúten, ok? Sem glúten, a live da aula de quarta-feira às 20 horas. Dá para fazer massa para lasanha dessa maneira, só com a massa de semolina? Sim, tá. Você quer saber se só com uma massa de semolina dá para fazer uma massa de lasanha? Até dá, mas
ela não vai ficar aquela lasanha, sabe? Assim, aquela lasanha que a gente conhece, aquela lasanha gostosa, tá? Então, o que eu recomendo? Em massa para lasanha, vocês podem fazer um blend, tá? Que é 70% de farinha de trigo, 30% de semolina. Que ela vai trazer uma característica de uma massa um pouco mais al dente, né? Para manter as folhas de massa ali presente, tá bom? Vida que segue? Vamos lá. Sil, eu já vou falar sobre isso, tá? Ó, tem alguém perguntando se a Gisele tá assistindo. A Sueli tá perguntando se a Gisele tá assistindo. Então, se a Gisele estiver assistindo, responde aí, tá bom? E aí, o que acontece? Só para nós finalizarmos ali a nossa conversa sobre a Itália, né? Essas massas, elas são muito típicas dali da cidade, né, de Puglia, Basilicata, Sardenha e Sicília, tá? Uma característica muito forte que todas essas massas aqui elas têm são histórias, tá? Todas essas massas elas são carregadas de histórias, contos, lendas, vinculadas a datas comemorativas. E isso é importante. Então, sempre que vocês fizerem esse tipo de massa, é legal trazer dessa história, dessa presença, né? Porque elas são todas massas que carregam muitas histórias, tá? Para conhecimento, né, dos nossos clientes. E assim, quando você mostra conhecimento para os seus clientes, você mostra que você entende do assunto. E aí você mostra que você é uma pessoa que eles podem confiar no que você está indicando. Eu quero só passar aqui duas histórias para vocês, a título de curiosidade, tá? As loriguitas, que são essas aqui. Ah, essas aqui são as loriguitas. As loriguitas, lá em não sei quando, muito tempo atrás, elas eram feitas pelas jovens solteiras, tá? Então, pelas jovens, pelas adolescentes solteiras. E aí, como era feito pela população mais pobre, né? Elas utilizavam, então, essas massas como brincos, como adornos de decoração, depois que as massas já estavam secas no sol, tá? Então, elas faziam as massas e secavam, e elas usavam como adornos para irem para uma determinada festa, que tinha uma vez por ano, aonde o objetivo era, quem sabe, encontrar aí o par perfeito, tá? Quando a gente fala dos oriquetes, os oriquetes têm uma... Eu não vou testar, né? Mas quando a Renata ficar grávida, ela vai testar, tá? Diz a lenda que você pode saber o sexo do bebê com o oriquete, tá? Então, o oriquete, ele tem esse formato porque ele lembra o côncavo aqui da nossa orelha, né? De uma orelha, tá? Então, por isso o nome dele é oriquete. Tem também ainda uma explicação de que os oriquetes foram trazidos, né? Foram implantados pelos judeus, por uma tradição judaica, porque na Puglia tinha uma comunidade muito forte, muito respeitada de judeus. E aí lá eles consumiam essas massas também. Sobre o sexo do bebê, diz que é o seguinte: você coloca um oriquete para cozinhar ao mesmo tempo, né? A água ferveu, você coloca um oriquete e o zito é uma outra massa compridinha, então você coloca as duas para cozinhar ao mesmo tempo. Se o oriquete subir primeiro, quer dizer que é uma menina, tá? Se subir o zito primeiro, quer dizer que é um menino. Não serei eu a testar se essa lenda funciona ou não, né? Mas nós vamos testar com a Renata. Bom, já falei para vocês aqui sobre a diferença de sêmola, semolina e um pouco da farinha. E aí, a Sil subiu uma pergunta dela ali a respeito dessa massa, né? Se ela pode ser vendida seca. O que acontece? A maioria dessas massas, elas são curtas e de grande concentração de massa, tá? A Dani perguntou assim: quero saber tudo agora do oriquete. Gente, todas essas massas aqui tem uma história mais encantadora que a outra. Então, essas massas, elas são curtas, né? E elas têm uma grande concentração de massa juntas. Então, o que acontece? Nós estamos falando de massas que são muito concentradas
Boa noite, bem-vinda. E aí, o que que acontece? Se uma massa dessa seca por completo, ela vai demorar em torno de 30 minutos para cozinhar, tá? Então, uma massa seca dessa, ela vai demorar em torno de 30 minutos para cozinhar. É muito tempo para o nosso cliente entender, porque em média nós estamos acostumados com uma massa que cozinha de 8 a 10 minutos. E se ela é fresca, ela cozinha em média de 5 minutos, tá? E aí, o que que acontece? O que que é, então, o ideal, né? Claro, lá na Itália eles secam, tá? Esse é o processo, mas também eles entendem essa questão. Uma alternativa de como vocês podem passar para os clientes de vocês é congelado. Então, vocês deixariam ela, deixa ela aberta para ela dar uma pré-secagem, de modo que uma não vai grudar mais na outra, coloca numa forma de alumínio e leva para o freezer para congelar. Depois embala e entrega. Sem ela estar congelada, ela vai demorar em média de 10 a 15 minutos sem estar congelada, tá? Então, de 10 a 15 minutos para ela congelar. O que que dá para vocês secarem? Que eu já sequei e fica legal e não demora os 30 minutos para cozinhar, ela demora bem menos. O oriquete, tá? Ó, o oriquete. Por quê? Porque o oriquete, eu vou quebrar um aqui, abrir um aqui, ele é mais fino, tá? Se vocês forem ver, ele é mais fino. Então, ele não é tão grosso como, por exemplo, um Maloredo, um Cavatelli, uma Loriguita, tá? E aí, ele vai cozinhar mais rapidinho. Então, entre cozinhar e entre secar por completo e congelar, vocês podem congelar, ok? Outra coisa, quem for secar, não se iluda. Ela é uma massa, por exemplo, assim, um Maloredo. Eu vi muitas pessoas secarem o Maloredo, guardar e depois falar assim, o meu Maloredo mofou. Por quê? Apesar dele ser pequenininho, ele tem uma concentração muito grande de massa. Então, ele demora bastante para secar. E esse bastante é 48 horas tranquilamente, tá? Então, sempre antes de guardar em uma embalagem, em um pote, pega, corta, abre e se certifica de que eles realmente estão bem secos. Por quê? Senão por fora você vai ter a sensação de que ele está seco, você vai guardar, vai abafar, ele vai começar a suar lá dentro e aí a sua massa toda vai mofar. Tudo bem? Bom, vamos fazer então a nossa primeira massa. Eu já tenho uma massa aqui pronta, tá? Mas a gente vai fazer do zero, porque quem tá chegando hoje vai ver que tudo aqui se sai do zero, tá? Para vocês aprenderem de verdade. Enquanto eu vou tagarelando, vocês podem mandando bastante coração, podem compartilhar. Gente, mandar coração faz o Insta entender que o negócio tá bom aqui, né? Que vale a pena outras pessoas virem pra cá também. Então, podem mandar coração. Vamos lá. Então, primeiro eu vou fazer uma massa. Enquanto essa massa vai descansando, e a gente já vai falar sobre o tempo de descanso dessa massa, tudo bem? Aí a gente vai pegar a massa que já está pronta para começar a trabalhar. Então, vamos lá. Minha bacia. Nunca esqueçam de tirar a tara. A Valéria perguntou se a secagem sempre será de 48 horas. Não, às vezes pode ser que ela passe um pouquinho. Vai depender do nosso clima. Tá chovendo? Ou tá muito calor? Ou como é que tava? Tá? Eu vou tirar os comentários, tá bom? Ah, a Fátima falou que tava com saudade das lives. Gente, agora que eu cheguei descansada, vocês se preparem. Vou tirar aqui. Pra quem é novo aqui, antes de eu tirar umas férias, né? Toda segunda-feira, que agora vai retomar, a gente tem a nossa live de papo massa, tá bom? Então, toda segunda-feira vocês podem passar por aqui, nesse bate-canal, nesse bate-horário, e a gente vai estar fazendo live. Bom, vamos lá. Primeiro passo. A água, tá? Quando a gente traz água para dentro dessa receita, ela não pode ser gelada e ela não pode ser muito quente. Então, para que vocês não tenham dificuldades, usem água temperatura ambiente, ok?
Primeiro, eu vou colocar água. Por quê? Porque eu não consigo controlar com precisão a água com a mesma e com a tanta precisão que eu consigo controlar a farinha. Então, eu sei que eu vou querer aqui 150 ml de água, mas aí vai dar 149, 152 e aí eu vou fazer esse ajuste final lá na farinha. Então, para todas as massas que vocês forem começar, comecem colocando primeiro os úmidos, tá? Para vocês fazerem o ajuste dos secos depois. Ó, 152. E vira e mexe eu falo aqui, né? Ou eu peso ou eu falo. Então, quando eu estiver pesando, eu não vou conseguir falar. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Então, nós temos 152 ml de água. Nós vamos multiplicar por 2, tá? Essa é a nossa base. Vai ser redondo, né? Nós vamos trazer aqui 50% de úmido para 100% de farinha. Porque nós estamos entrando em verão, bastante calor. Se não fosse verão, se fosse inverno, se tivesse muito frio, o que é o recomendado quando se trabalha com água? É 45%. Então, seriam aí 45%, será que dá? 245 ml de água para 100 gramas de farinha. Mas isso a gente usa quando é muito frio, quando tá inverno, quando tá chovendo demais. Porque agora, apesar de tá toda chuvarada que tá calor, tá abafado, tá? Então, a gente vai trabalhar no verão 50 a 100. Então, 152 vezes 2, eu vou ter que colocar aqui 304 gramas de farinha. E essa é a conta para vocês não terem erro, ok? Pega o peso da água, multiplica por 2 e é o tanto que vocês têm que entrar de farinha ou de semolina, que é o caso aqui de hoje. Ó, passou. Passou, o que eu vou fazer? Eu vou tirar. 303, 304, tá? Então, é muito mais fácil eu controlar o seco que eu vou ter que entrar aqui agora, porque eu consigo ter precisão no peso do que eu quero, do que controlar o úmido ou ter que ficar ali tirando com a colherzinha. Coloquei aqui, tá? A minha água, coloquei aqui a minha semolina e agora eu vou misturar, começar misturando com o garfo para fazer uma farofinha inicial e aí a gente vai para sova na mão. Ó, fiz a farofinha na mão, tá? Fiz a farofinha na mão, agora, na mão não, né? No garfo, agora eu vou finalizar a sova na mão. Limpício. Então, vamos lá. Essa é uma massa que quando a gente fala de processo de sova, tá? Você pode vir aqui, ela é bem mais fácil de sovar do que uma massa com ovo. Então, não se assusta, tá? Mas você pode vir aqui e passar, assim, 10 minutos sovando ela, tudo bem? E eu não vou ficar aqui sovando os 10 minutos exato, primeiro que senão eu vou ficar sem ar, né, de sovar e falar. E aí, a gente pode usar esse tempo para fazer outras dobras. Mas aqui, vocês precisam ter paciência. Num primeiro momento, pode parecer que vai sobrar, que ficou farinha demais, tá? Mas não.
quiser fazer um print e depois colocar lá no Instagram, né, me marcar e falar que estava estudando, que já começou o 5º dia do mês estudando, pode fazer, eu vou ficar bem feliz. Ó, vejam que já quase não tem mais sobras, tá? Mas a gente ainda tem muito pra sovar aqui. Aqui nesse processo de sova, pra quem tá chegando agora, é importante a gente fazer um movimento de dança. Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Não é força, não é empurrar, não é bater, não é socar a massa. É movimento, tá? E aí, cada vez que você vai, pega a mão, faz uma concha, pega de fora e traz pra dentro. Quando você faz isso aqui, você está incorporando ar dentro da sua massa. Que vai lá no momento do descanso, conversar com o glúten e fazer o serviço que eles têm que fazer. Eu tô limpando aqui, ó, esse piano-toy. Tá, ó, então sempre de fora pra dentro, de fora pra dentro. Sabem que nas lives do ano passado, algumas vezes, eu trouxe uma caixinha para colocar aqui embaixo para eu subir na hora de sovar a massa, porque é bem melhor. E aí eu achava que isso fosse feio, né? E hoje eu vi um vídeo de uma nona, na casa dos seus 80, 90 anos, que também tem uma tabuinha dessa. Aí filmou ela subindo. Claro, né, que a dela já é, ó, aquela dela deve ter uns 30 anos. Mas eu achei um encanto. Falei, quer saber? Eu vou voltar com a minha, né? Que fica bem melhor pra eu sovar. Então, gente, aqui, eu sovei 4 minutos essa massa, tá? Ela ainda precisaria de mais 6, mas o que eu vou fazer? Colocar ela em descanso. E aí, o que eu quero que vocês vejam? Olhem aqui, ela não está lisinha e perfeita como a que eu postei hoje nos stories, mas eu vou ensinar pra vocês agora o que vocês vão fazer. Quando vocês sovarem as massas de vocês, ela vai ficar assim ainda, tá? Rugosa. E aí vocês vão levar ela para descansar. Esse tempo de descanso, 30 minutos, tá? Porque a semolina ou a sêmola, ela é bem mais grossa que a farinha de trigo. Então, a farinha de trigo, a massa com farinha de trigo, ela descansa em torno de 20 a 30 minutos. O ideal de descanso da massa feita com sêmola ou com semolina é de 30 a 40 minutos. Por quê? Porque se ela não descansa, na hora que a gente for esticar toda essa massa aqui, ela vai rasgar, tá? Ela arrebenta. Por quê? Porque o tempo de descanso não foi o suficiente ou não existiu para que ela desenvolvesse a elasticidade e a plasticidade lá dentro. E aí ela não vai aguentar fazer o cordão que a gente precisa fazer para grande parte das massas aqui. Então, essa daqui, ela já deu esse tempo de descanso. Para tampar. Estão vendo? Ela tá rugosa ainda. Agora, para dar aquele ar bonito, aquela massa de revista, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui, ó, olhem como que vai mudar, tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui.
Mandem, deixa eu ativar os comentários para ver se vocês estão conseguindo ver. Eu quero que vocês vejam que ela não está perfeita, tá? Que ela ainda tem rugosidade. Que ela ainda tem marcação, tá? Agora, olha o que acontece. E em poucos movimentos, poucas sovas, olhem aqui, como ela já volta a ficar lisinha, lisinha, tá? Ó, simplesmente lisinha, lisinha, lisinha. Rosângela, por peso, tá? Como eu sempre trabalho com a balança, é melhor fazer por peso, tudo bem? Sim, quem perguntou se é semolina, eu usei semolina, tá bom? Então, agora a gente vai começar os nossos fechamentos aqui. Regra de ouro, de muito ouro. Sempre, sempre um saquinho. A Rose falou que empastar e falar é pra poucos. Próxima vez que eu for aí, eu vou botar você empastar e nós vamos ficar conversando. Gente, calma aí que subiu agora várias perguntas. Vamos lá. A Rita perguntou assim, não vai sal? O sal é opcional, tudo bem? Eu não coloco sal em nenhuma das minhas massas, porque hoje a gente já coloca o sal no molho, sal na massa recheada, então eu não coloco sal. A Sil, fica à vontade. Bom, a Rê já escreveu ali, 50% de água para 100% de farinha, de semolina no caso, né? Tem que ser só com semolina? Não. Caso vocês realmente, de verdade, não encontrem a sêmola ou a semolina, vocês podem fazer só com farinha e água, tá? Farinha e água. Aí vocês vão trabalhar. Claro, o resultado não vai ficar idêntico, o resultado não é 100% igual, mas vocês já conseguem trabalhar. Cadê? Não achei semolina na minha cidade. Isso aí, tá? Depois que ela descansou, o que eu fiz? Dei mais uma sovada rápida, só pra ela ficar assim com aquele up, sabe? Com aquele aspecto bonito, porque isso depois também vai aparecer lá na massa. Então, eu dei um acabamento nela. Vamos lá? Eu vou cortar aqui uma parte. Ó, uma característica de quando a massa tá bem descansada é ela apresentar pontinhos de ar lá dentro. Ó, tá? Isso quer dizer que ela foi bem trabalhada na sova e ela descansou bem. Eu vou desligar os comentários para que vocês possam ver a dobra. A dobra, a modelagem, né? Senão vocês não vão conseguir ver. Ponto importante. Vão fazer esse tipo de massa, tenham ao lado, em mãos, um pouquinho de água. Algumas pessoas gostam de usar óleo. Eu não gosto, tenho as minhas considerações com óleo. Tá? Porque quando a gente vai rodar ela na espinatória ou na mesa, vocês vão sentir que algumas vezes ela vai travar, ela não vai, ela vai grudar. E às vezes ela vai começar a rasgar ao invés de esticar. Se você tem água, você molha aqui, ó, gente, a pontinha do dedo. Passa na palma da mão. Ficou muito úmido? Passa aqui em cima só para tirar o excesso. E aí sim, vocês vão ter facilidade para trabalhar com a massa, tá? E aí não tem problema ir molhando a mão a cada passinho, a cada tempo, porque ela não vai absorver essa água. Principalmente agora no verão que vai estar mais calor, tá? Bom, vamos lá. Eu tenho uma lista aqui da ordem, para eu não me perder e não deixar de fazer nenhuma com vocês. A primeira que eu vou fazer é o oricate, tá? Grande parte das massas, o processo inicial é exatamente esse aqui. É afunilar a massa. Para algumas você vai fazer mais, para outras você vai fazer menos.
Bom, feito aqui, tá? Da espessura um pouco maior, praticamente aqui, ó, do meu dedo, tá? O rolinho ficou. O que que eu vou fazer aqui agora? O primeiro que nós vamos fazer é o oriquete, o que tem o formatinho da orelha, tá? Então, você vem aqui, corta as partes, já pode cortar vários. Deixou esse aqui de lado, não vai usar dentro do saquinho, tá? Sempre tudo dentro do saquinho. E aí, isso aqui, vocês podem fazer... Perdi a minha faca? Então, vocês podem fazer tanto com uma faca grande, como essa, não tem problema. Pode ser uma faca pequena, como essa. Quando eu fui aprender, eu me adaptei melhor com essa daqui, tá? Com o tempo, você vai treinando e aí você vê que vai fazer com qualquer faca. E aí, eu tenho aqui também uma faca de madeira que foi feita pelo Jonathan, que também dá pra fazer. Então, eu vou fazer com as 3 facas pra vocês verem que não tem segredo. O que que é o importante você parar aqui e pensar? É a posição da faca. Todas as facas, independente a faca, você vai usar na mesma posição, que é com a ponta da faca inclinada em cima da sua massa, tá? Sempre, sempre com a ponta. E aí, se prepare os seus dedos, né? Os seus 3 dedos aqui, por quê? Porque você vai dar apoio para essa faca para trazer essa massa. Você pode fazer tanto de trás para frente quanto de frente para trás, não tem problema, tá? É o que você conseguir movimentar melhor a mão. Então, vamos lá. Faca sempre deitada, né? Aqui, vai colocar na ponta da massa, tá? Na ponta aqui da massa. E aí, você apoia com os dedos e eu vou, aqui nesse caso, eu vou puxar pra trás agora. Puxa, tá? Apertando. E aí, ela vai sair assim. Quando ela sai assim, você vem aqui, como se fosse um casulo, e abre, tá? Colocando esse dedo dentro lá, pra você abrir e desenrolar bem ela. E aí, ela vai ficar no formato do chapéuzinho. Vou deixar ela aqui pra vocês verem, tá? Então, vamos de novo. Faca, né, deitado pra cima da massa, os 3 dedos aqui na ponta, aperta e puxa aqui pra trás, tá? Fez ali, você vem, desenrola no próprio dedo, tá? Vamos mudar a faca, ó, tá? Coloca aqui em cima e aí a mesma coisa. Colocou lá na ponta do dedo e desenrola. Faca. É importante entender 2 movimentos. A faca tem que estar deitada aqui em cima da massa e você tem que vir com o apoio de dedo para você trazer bem bonita essa massa, tá? Desenrola e coloca assim o dedo sempre embaixo para desenrolar já no dedo. Ó, mesmo movimento, independente da faca, gente. Ó, vem, desenrola, já colocando o dedo ali por baixo e traz aqui pra baixo, tá? Aqui, ó, esse dedo já tá aqui embaixo, desenrola. Ó, aqui até rasgou um pouquinho. Tem problema, a gente já emenda ali. Outro movimento que também pode ser talvez mais fácil para algumas pessoas, ou às vezes a mão deu uma cansadinha, faz ao contrário, faz de trás para frente, tá? E aí de trás para frente, apoia aqui o dedão, e aí de trás para frente você vai só com o dedão em cima da faca. A mesma, ó, dedão e dedão, tá? Dedão aqui para dar força, dedão aqui e empurra. Vamos lá, mais um. Vou terminar esse que tá aqui aberto.
E ó, e se você apertar e você selar ela de volta, na hora que você for abrir, só vem aqui e passa ela de volta na faca. Porque às vezes a gente vai abrir, acaba dando uma apertadinha, ela sela ali de volta sem querer. Isso, entendido? Agora, vamos pro próximo. Daqui a pouco eu ligo os comentários. Se alguma massa não ficou legal de ver, aí eu faço de novo, tá? Então, agora o próximo que eu vou fazer aqui vai ser o cavatelli. O cavatelli nós vamos seguir a mesma massa, a mesma proporção, tá? Só que ele talvez seja ainda mais fácil. O cavatelli, vocês podem fazer cavatelli com ó, vejam aqui. O cavatelli aqui, ele tem 2 buraquinhos. Então, vocês podem fazer cavatelli com 1 buraco, com 2, com 3 e com 4, ok? Vocês podem fazer o cavatelli de 1 a 4. O que interfere? Com o que a gente faz? Com os dedos. Então, com 2 dedos, você vai pressionar a sua massa e vai puxar para trás, tá? Coloca o dedo em cima da massa, os 2 dedos, pressiona para baixo e puxa para trás. É isso. Esse é com 2 dedos. Lise, mas e com 3? É o mesmo movimento, só que essa aqui ficou curta para 3. Então, os 3 dedos posiciona em cima da massa, aperta e puxa, tá? Ó. Com 3 e com 2. E aí, vocês podem fazer com 1, tá? Ó, com 1, vai ficar com 1 buraquinho. Com 2, com 3, até 4, tá bom? Então, ó, com 1 dedo, com 2 dedos, com 3 dedos, com 4 não vai dar nenhum aqui do jeito que eu cortei. Super, super, super tranquilo de ser feito, tá? Apertou, colocou o dedo em cima da massa, aperta, puxa pra trás, tá feito o cavatelli. Agora, a gente vai fazer... Eu tô indo do mais simples pro mais delicado, tá? Não é difícil, delicado. Olhem aqui o ar que eu falei, tá? Não usou a massa, volta na sacola. Vamos molhar aqui a ponta das mãos. Ó, vou fazer aqui primeiro, agora, o Sensione, tá? O Sensione, ele é esse daqui. Então, vamos cortar aqui a massa. Como que é? Você vai, com um dedo, apoiar num cantinho aqui da massa. E com a outra mão, com a faca, você vai colocar, tá vendo aqui que a maior parte da massa ficou aqui pra trás. E vai puxar, tá? Ó. Um dedo fica para segurar a massa e a faca desliza. Então, você não tira o dedo da massa. Fica com o dedo na massa, desliza ela esticando. Ó. Aqui, nossa, aqui até rasgou. Deixa eu mudar a faca. Fica o dedo, aperta na massa e vai. Ó. Tá? Aqui. Eu vou ativar vocês um pouquinho, mas eu só quero saber se tá tudo bem, tá bom?
Aí daqui a pouco eu já respondo as perguntas. Tá tudo bem? Tá dando pra acompanhar? Coloquem pra mim nos comentários. Só coloquem aí pra mim se tá tudo bem, se vocês estão conseguindo acompanhar. Sim, sim, sim. Precopasta. O ideal é daí você pode usar uma tabuinha de madeira, de carne, desde que seja só pra massa, tá bom? Tá, já que tá tudo bem, eu vou desligar pra gente continuar, pra vocês conseguirem ver. Daqui a pouco a gente já volta, aí vocês podem fazer perguntas. Então, agora eu vou fazer o maloredo, tá? O maloredo, uma característica dele é ser pequenininha. Por mais que ele tenha até uma determinada semelhança, às vezes, com o cavatelli, o que diferencia é que o cavatelli é sempre feito à mão, com os dedos. O maloredo é sempre passado em alguma coisa, em algo. Ele sempre tem friso. Essa é a diferença do cavatelli para o maloredo. Os cavatelli sempre nos dedos, maloredos sempre frisado em algum objeto. Aqui no caso, a gente vai usar a tabuinha, tá? Simples também. Eu tenho aqui os pedacinhos de massa. Cortei ele um pouco menor do que o do cavatelli, tá? As massas do maloredo, elas são menores. E aí, ó, gente, passou. Tá? Cortou, pode cortar tudo, depois você só vem assim com a tabuinha e vai passando ali, tchau e benção. Bem simples, bem fácil, bem rápido. Esse ano não, mas ano passado, no inverno do ano passado, sabe pra que eu vendi muito maloredo? Pra sopa. Muito. Ano passado eu vendi bastante maloredo para sopa, porque ele é pequenininho, fica super bem, é uma massa super gostosa e por mais que a sopa cozinhe bastante, não vai ficar aquela massa mole, sem estrutura. E aí cabe vários também numa mesma colherada. Então, tá? E a gente já vai falar sobre a utilidade deles, tá? Mas uma utilidade muito boa de se aplicar é para sopa. Outra utilidade de grande parte dessas massas aqui é em saladas. Aproveitar agora que a gente está chegando no verão, tá? E todas elas podem ser servidas e acompanhadas por saladas. Por quê? Uma outra característica muito importante dessas massas é que elas não são servidas com molho. Por exemplo, assim, molho bolonhesa, molho branco, molho ao sugo, molhos líquidos demais. Todas essas massas, culturalmente falando, elas são servidas sempre com molhos mais encorpados, tá? Por exemplo, com pedaços de tomate, pedaços de carne. Ou, por exemplo, brócolis com bacon, manteiga, abobrinha e berinjela, tá? Que é muito comum na Itália também. Então, tá aqui, ó. Esses são os nossos maloredos. Tá? Ficam bem pequenininhos. Vamos pro próximo. Agora eu vou fazer o casatelli, tá? O casatelli que lembra a moedinha. Nossa, esse vocês vão ver a trabalheira que dá pra fazer, meu Deus. Gente, quem é vó, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quem é vó, quem tem criança, esse tipo de massa aqui, pra colocar eles pra fazerem, é sensacional. Porque são simples e usam as mãos. Para fazer o casatelli, o que eu recomendo? Que vocês sujem um pouquinho a mão de vocês na farinha de trigo mesmo. E aí vocês já vão entender por quê, tá? Quando a gente coloca a nossa massa aqui, nós vamos apertar com o dedão. Só para que ela fique circular como se fosse um botão, tá? Ó, é só apertar com o dedão.
E aí, quando você tá com a mão suja ali, um pouquinho de farinha, ela não vai grudar no seu dedo e fica mais rápido o processo. Ó, colocou, girou, ficou tipo estilo uma moedinha, tá pronto. Na semana que vem, não, na outra, a gente vai fazer juntos massas coloridas. E aí, tudo que a gente entender e aprender lá, vocês vão ver que vocês também podem fazer essas aqui coloridas. Coloridas, mescladas, tá? Então, só para vocês irem vendo que nos próximos dias o que mais vai ter aqui é muito conteúdo. Ó, bem simples. Essa daqui, ó, pra quem ainda não jantou, dá pra fazer ainda hoje pra janta. E aí, por que eu lembrei de falar de massas coloridas? Porque pra criança, fazer esse aqui, estilo esse, né, botõezinhos, moedinhas coloridos e colocar no meio de uma salada, pronto, tá resolvido. Então, tá. Então, a gente tem aqui o oriquete, o cavatelli, o sensione, o casatelli e os maloretos. Quem que tá faltando aqui? O spitzulus. Vamos fazer então agora aqui o spitzulus, as loriguitas. Ó, por que eu gosto da água? A água, ela vai secando e não faz sujeira. Se vocês usam óleo, a bancada de vocês vai estar daqui a pouco toda lambuzada. E quem já me conhece aqui há mais tempo sabe que eu tenho uma neura. Quando a gente vai bagunçando e ficando tudo sujo, vai me dando uma agonia. Tá, agora, vejam bem, a gente vai fazer aqui as loriguitas primeiro, tá? As loriguitas, lembrem-se que eram usadas como adorno, como brinco. E aí, para as loriguitas, quanto mais fininho for essa corrente, melhor. E aqui é importante vocês entenderem por que essa massa tem que descansar. Se ela não está descansada, vocês não conseguem afinar ela o tanto que vocês querem, tá? E também por isso que é importante ir fazendo o uso de da água aqui, né? Mais um pouquinho aqui. Ó, uma aqui arrebentou. Não tem problema, vamos começar bem com ela. Ó, ela fica bem fininha. E aí, as loriguitas, então, vejam bem. A gente vai pegar os nossos dedos assim, tá? Aqui. Eu vou colocar essa massa aqui, nesse sentido aqui, tá? Vou passar todo lá na minha mão. Toda, passei toda lá. Vai ficar pequena essa aqui, peraí. Ela tem que dar toda a volta na mão. Olha, acho que vai. Vamos lá, ó. Tá? Aqui, a gente pode fazer com os 3 dedos, só com os 3 dedos, ou a gente pode fazer com os 4 dedos, como vocês tiverem mais facilidade. Então, eu tô aqui, com ela virada aqui. Vou dar a volta com esse cordão aqui e vou emendar uma ponta na outra, tá? Primeiro passo. Então, eu fiz o círculo em volta dos dedos. Agora, o que eu vou fazer? Vou tirar aqui da minha mão, assim, e vou girar sentido contrário, para que um cordão vá entrelaçando com o outro,
tá? Algumas pessoas têm mais facilidades em girar esse lado, outras em girar esse lado. Tanto faz, porque ela vai dar o mesmo movimento, tá? Ó, então você vai girando os cordões e aí eles ficam entrelaçados um ao outro, tá? Vamos lá de novo. Só garantir que isso aqui vai dar as voltas. Vamos lá. Ficar aqui de lado para eu conseguir virar a mão. Tô com a mão virada aqui, dou a volta desse cordão, tá? Vou emendar as duas pontas. Ficou excesso? Tira o excesso, ok? Não tem problema. Tô aqui, ó, com os dois cordões. Agora, vem aqui e vai entrelaçando, um pra fora, um pra dentro, um pra fora, um pra dentro, tá? Você vai girando com os dedos e a própria massa vai se entrelaçando, tá? Ó. Até formar. Vou fazer mais uma e aí a gente vai para o Spitzhus. Aqui, tá? Dou a volta, emendo uma ponta na outra, emendou, dá uma apertadinha ali, gente, pra não soltar, tá? E aí vem aqui e vai girando, ó, tá? Girando pra uma se entrelaçar na outra. E tá feito. Agora a gente vai fazer os nossos Spitzhus. O Spitzhus também, o ideal é que a gente esteja ele com ele mais fininho. E aí, aqui a gente vai ter que fazer um corte agora de massa. O corte de massa vocês vão ter que fazer na medida da tabuinha que vocês forem usar, tá? Por quê? Porque a gente vai marcar ela em cima da tabuinha. Lise, não tem a tabuinha, consigo fazer sem? Consegue, eu já vou fazer um pra vocês. No entanto, a característica que ele tem física é de ter essa marcação da tabuinha. A gente coloca aqui a nossa tabuinha, vamos colocar aqui a nossa tira de massa, que ficou exatamente aqui no comprimento. Vem aqui com uma espátula ou com uma faca, tá? Não precisa ser a espátula, pode ser com a faca, não tem problema nenhum. O que a gente vai fazer? Vai apoiar essa espátula aqui, correr essa massa para ela marcar. Ó, e ela vai ficar toda franzidinha, toda marcadinha. Depois que marcou, é muito simples. O que a gente vai fazer? Juntar uma pontinha na outra. A gente só vai pegar e juntar uma pontinha na outra. É só isso, tá? Lise, posso fazer sem passar a espátula? Não, por quê? Porque senão vai ficar um rolo de massa maciço que vai ficar mais difícil para cozinhar. Quando a gente passa a espátula, o que ele faz? Ele afunila a massa aqui dentro, ó. É isso que ele faz na massa, tá? Ele deixa ela com ar lá dentro, com a cavidade lá dentro. E isso vai facilitar depois no cozimento, não tomar tanto tempo assim. Então, mesmo que não use a tabuinha, mas faça na bancada, tá? Porque aí ele também vai fazer essa cavidade, essa marcação. E aqui dá pra ver melhor ainda. Estão vendo ali que ele faz uma marcação? Então, quem não tem a tabuinha, mas já quer ir treinando, pode fazer sem. Mas é importante fazer esse movimento aqui. Fez esse movimento aqui, une as pontinhas fazendo aqui o assim. Ó, junta as pontinhas. Aqui tem mais um pedacinho.
partir. Eu vou ligar aqui agora, tá? Pra gente poder trocar as nossas últimas palavras, para que vocês possam fazer suas últimas perguntas. Vamos lá. Suco de espinafre pode. A gente vai falar mais sobre essa questão de massas coloridas e coloração semana na outra, tá? A gente vai falar sobre tudo sobre coloração para vocês entenderem. Gente, isso aqui é assim. Lise, eu não tenho cilindro e quero... o trofe, já vou fazer. Eu não tenho o cilindro, mas quero começar a fazer massa. Isso aqui é um leque enorme. Lise, eu tenho cilindro. Legal, mas você também pode colocar isso aqui em prática. Por quê? A gente está entrando no verão. Todas essas massas ficam perfeitas para uma salada, tá? Para um molho refrescante, para uma salada, porque tá calor, tá? Fica perfeito, por exemplo, assim, vou fazer marmitinha de massa com molho. Eu já vou entregar para o meu cliente, eu quero entregar a massa pronta com molho. Essas massas são excelentes, por quê? Porque a semolina tem essa característica de massa al dente. Então, por mais que ela esteja em contato com o molho um pouco mais de tempo, ela não vai ficar aquela massa mole, tá? O tempo do descanso da massa precisa ser de 30 minutos? Precisa, o mínimo é 30 minutos. Por quê? Se a gente pega aquela massa com menos tempo de descanso e tenta esticar desse jeito que foi esticado aqui, por exemplo, para as loriguitas, ela vai rasgar. Para começar, outra dificuldade que você vai ter é de fazer o rolo, porque ela vai rasgar, tá? Para congelar, você faz a pré-secagem, pouco tempo ali só para elas não grudarem, pode colocar para o freezer, tá bom? Tabuinha, eu vou deixar o contato com vocês, tem o Jonathan da Intaglio de Olive, tá? Ele faz essas tabuinhas, fica super lindo aqui com essa cavidade mais profunda, e aí vocês podem utilizar. Raquel, a live vai ficar salva, tá? Então vocês podem assistir, reassistir e ir treinando também. Amanhã eu vou soltar no feed uma foto, tá? Com todas essas massas aqui e o nome de cada uma delas. Assim vocês podem salvar essa foto para vocês se lembrarem do nome, tá bom? Que mais? Que tipo de madeira para esticar a massa? Essa madeira que eu estou usando aqui é cedro rosa, tá? Mas vocês podem usar ainda algumas outras opções. O importante é certificar de que ela é atóxica, né? De que ela não libera sabor, de que ela não libera cheiro no nosso alimento, nas nossas massas, tá bom? Depois eu também posso deixar lá no Insta uma lista de opções de tábuas, tá? Que vocês podem... Porque às vezes na região que você tá não tem o cedro rosa, mas tem uma outra, às vezes tem outras que são mais em conta, né? Que aí vocês podem usar também, tá? No granito, pode, tá? Você pode, não tem problema, talvez você sinta que ela deu uma pegadinha, que ela deu uma, digamos assim, né? Uma leve grudada no granito. Rose, você é perfeita em suas orientações, mais que sua fã. Eu também, né? Gente, hoje a Rose mandou uma foto de uma massa tão linda que ela fez. Ela é a rainha da massa com a pitaia. Ela se casou com a pitaia e faz uma massa mais linda que a outra com a pitaia. Vamos lá, o que mais de pergunta? Dani, essa minha professora é o máximo. Vamos estudar, né, ó? Estudar. Gente, eu quero lembrar o seguinte, no sábado, tá? No sábado, nós vamos ter uma live na parte da manhã e aí nós vamos falar sobre massa saborizada. Então, nós vamos falar como trazer uma série de sabores para as nossas massas, tá? Que podem entrar nesse tipo de massa, na massa com ovo, não tem problema nenhum. E aí, qual que é o objetivo? A gente vai falar de massa saborizada e vai falar também na questão das combinações, como combinar e como trazer esses sabores. Então, no sábado de manhã, só confirma pra mim se a aula vai ser às 10 horas, mas eu acho que é isso, né? Às 10 da manhã. E aí, nós vamos fazer massa saborizada juntos, tá? E vamos falar sobre o que e como vocês podem saborizar a massa de vocês.
A Patrícia falou que é a primeira aula dela, bem-vinda, diz que amou. Isso aí, amei a aula de hoje, tirei todas as minhas dúvidas e dificuldades. A Fátima falou muito obrigada. Isso aí, só vamos confirmar, eu já vou fazer o troco. Rê, só confirma pra gente, vamos lá. Inox, pode, vocês vão ter uma dificuldade porque ela vai dar uma grudada, poder pode, tá? Mas só avisando que vai dar uma pegadinha lá. Antes aqui, vamos ver, a Raquel. Pode falar um pouco sobre bacon para saborizar uma massa? Nós vamos falar isso sábado, tá? A gente vai falar sobre as massas saborizadas no sábado. Amanhã não tem aula, tá, pessoal? Amanhã vocês estão de folga, podem sextar. Tem algumas perguntas que me fugiram, que subiu muito rápido ali. Essas massas podem ser com molho branco ou vermelho? Pode, tá? O importante é que eles sejam, assim, molhos mais espessos. Então, vamos lá. Calma aí. Isso aí, a aula é sábado. A aula de hoje vai ficar gravada. Provavelmente a de sábado também vai ficar, tá? Nossa, quanta gente falando aqui que é a primeira aula, né? Isso é incrível, eu adoro. Sejam aí super, super bem-vindos nessa loucura. Então, vamos lá. Pro trofe também, tá? Vamos deixar a massa... Isso, amanhã, o que vocês vão fazer amanhã? Gente, quem não tem semolina, não fica nessa neura, tá? Eu não tenho semolina, não vou poder fazer. A gente tem que fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem, tá? Isso é uma regra que eu tenho aqui comigo desde quando eu comecei. Então, não precisa pré-cozinhar essas massas. Assim, tá? Quem não tá ainda, bem lembrado, façam inscrição, tá lá no link da bio, clique lá e faça a inscrição para a jornada, porque aí automaticamente vocês vão para dentro de um grupo do WhatsApp. E lá no grupo do WhatsApp, a Rê sempre tá lembrando todo mundo. Então, o negócio é o seguinte, tem farinha e tem água em casa, vai treinar com a farinha e com a água, tá? Aí, quando vocês encontrarem a semolina, aí vocês treinam com a semolina. Algumas coisas mudam, tá? Por exemplo, o tempo de cozimento com a farinha de trigo, ele é menor. Não descongela, tá, gente? Massa não descongela. Como que vocês fazem? Vocês vão congelar ela. Depois de congelada, quando for preparar, vocês vão colocar essa água a ferver. Depois que ela ferver, vocês vão pegar a massa do freezer e vão soltar lá dentro, direto com água quente, tá? Eu vou desligar vocês aqui só um pouquinho pra gente fazer a nossa última massa. Agora eu vou fazer o trofe. Aqui. E o trofe, gente, é o seguinte, não vou mentir pra vocês, tá? Uma das maneiras de se fazer ele, que 99% das pessoas que eu vejo fazendo, é com a mão. Mas eu tenho dificuldade porque esse meu dedinho aqui já passou dentro do cilindro uma vez e eu não consigo dar o acabamento nele com a mão. E com a mão destra, eu não sei fazer nada nessa vida, né? Não sei fazer nada com a mão canhota. Então, eu vou fazer o uso da espátula, tá? Que pra mim se tornou mais fácil depois que eu me atrapalhei lá com o meu dedo. Pera lá. E ainda não é muito fácil pra mim. Ó, a espátula, o que vai acontecer? Ela tem que entrar aqui em sentido 45 graus. E aí, você vem puxando, vem puxando, vem puxando, até ela chegar ali no final. Ó. Tá? Eu já vou colocar em uma outra tábua que daí pra vocês verem melhor. Então, vocês vão pegar a massa de vocês, peguem do final pra cá, porque aí vocês vêm girando, e ela vem girando e vai chegando aqui pro final, tá? Coloca aqui, então, eu coloquei o começo ali, tá? Ó, e aí você vem girando, 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 vai correndo, tá? Uma vai chegar no final, outra vai chegar no final, e aí, vamos lá, de cantinho,
tá? E é importante também ter um pouquinho de espacinho, ó, pra você poder correr a sua massa na tábua. Sempre começa lá, as duas, pontinha com pontinha, e aí vem, ó. Tá? Aqui no meu eu puxo pro lado direito, tá? Porque é o meu lado predominante aqui. Mas quem for destro, ó, eu vou colocar na tábua pra vocês verem. Então, é normal vocês verem na internet, muitas pessoas fazem com a mão, tá? Porque elas fazem assim, com a mão, ó, quer ver? Vou mostrar pra vocês mais ou menos o movimento. Elas pegam aqui o peito da mão, fazem aqui, e aí elas vêm puxando, né? Nesse mesmo sentido aqui, como se fosse com a espátula, mas eu não consigo mais. Aqui. Ok. Então, ó, trofe, cavatelli. Sempre que vocês forem terminando eles, não deixem eles um perto do outro, nem amontoado, tá? Porque senão eles grudam. O casatelli, tá? Esse aqui parece moedinha. As loriguitas. O maloredo. O oriquete. E é isso, tá todo mundo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, tá. 8. 8. Olha. Agora, vocês façam um print. Vamos lá. Bom, quem fez print, fez. Só não vai me fazer print agora eu com a boca aberta aqui, né? É isso então, pessoal. Estamos aí com 1h30 de live. Eu quero novamente dar as super boas-vindas para quem tá chegando aqui em casa agora, tá? Sintam-se à vontade. Retomem na live de sábado, se preparem para a semana que vem. Semana que vem a gente tem live segunda, quarta e sexta. E lá na outra semana, na semana do dia 16, nós vamos ter live todos os dias, tá bom? Sempre papel e caneta na mão. Estejam acompanhando os stories, estejam acompanhando o Instagram, porque muito conteúdo sai daqui. Realmente espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa primeira live do ano, tá? Um beijão pra vocês e até a nossa live de sábado.